No vídeo de hoje vou tratar das novas regras do exame toxicológico, que entraram em vigor bem recente, a partir do dia 1º de julho de 2023. Então, se você é motorista de veículos pesados ou pretende tirar a habilitação para esses veículos, então fica atento nesse vídeo, que esse vídeo é para você. Para quem não me conhece, o meu nome é Daniel Ladeira Lage, eu sou advogado especialista em direito de trânsito, trabalhando na advocacia desde 2014 e especificamente em trânsito desde 2020. Apresentações feitas. Antes de falar sobre o tema do vídeo, vou falar um pouco sobre como surgiu essas regras de exame toxicológico, visto que houveram algumas mudanças, várias mudanças. Ficou uma bagunça aí essa questão de exame toxicológico. E também vou trazer primeiro a punição para depois trazer a regra. Então vamos lá, pessoal. Essa questão da obrigatoriedade de fazer o exame toxicológico surgiu lá em 2015, com a Lei 13.109, que ela inseriu no Código de Trânsito o artigo 148A, instituindo a obrigatoriedade de fazer um exame que detecta alguma substância, alguma droga no organismo do motorista, para aqueles tanto que querem obter a CNH, renovar, e também instituiu um exame periódico entre as renovações, um período de a cada 2 anos e 6 meses. Como não surtiu muito efeito, o legislador ele decidiu aumentar o rigor da lei. Então, em 2020, com a Lei 14.071, o legislador ele instituiu ali o artigo 165B no Código de Trânsito, que além daquela punição por estar de obter resultado positivo no exame toxicológico, que veio com a lei antiga, que gera uma suspensão do direito de dirigir de 3 meses, condicionado à liberação da CNH só com um resultado negativo do exame toxicológico. Ele também, a Lei 14.071, portanto, ela trouxe a punição também para quem deixa de fazer o exame. Então, os motoristas que estão dirigindo os veículos na categoria C, D ou E, se fossem pegos dirigindo sem o exame periódico, eles incorreriam aí nessa multa multiplicada por 5, que é uma multa de mais de R$ 1.400, mais a suspensão do direito de dirigir também por 3 meses. Além dessa multa, a Lei 14.071 também instituiu a multa para aqueles que, apesar de não estar dirigindo esses caminhões ou ônibus, esses veículos nas categorias C, D ou E, na renovação, se eles não fizessem o exame periódico e possuíssem o EAR na carteira, ou exerce atividade remunerada, eles também estariam sujeitos a essa multa de balcão, multiplicada por 5 e mais suspensão do direito de dirigir. Um detalhe é que os motoristas que não têm o EAR, se dirigissem moto ou os veículos para a categoria B, os carros, eles não cometiam qualquer multa. Então, isso acabou ficando muito confuso, houve aquela correria de pessoal para fazer exame toxicológico, clínicas lotadas, e aí como é que o policial ficava nessa fiscalização. Então o governo ele lançou uma medida provisória suspendendo essa fiscalização até que o legislador consertasse essa bagunça do exame toxicológico que ficou. Então, agora recentemente veio a Lei 14.599, fazendo essas alterações que passaram a vigorar a partir de 1º de julho de 2023. Então, para que vocês consigam entender melhor quais mudanças foram essas, o que está valendo hoje, vamos lá para os nossos slides. Então, estão aqui nos nossos slides. Primeira coisa é que dirigir
sem realizar o exame é diferente de dirigir com o resultado do exame toxicológico positivo. Então aqui, vamos primeiro falar aqui de dirigir sem o exame. Está previsto lá no artigo 165b, é uma multa multiplicada, é uma infração gravíssima multiplicada por 5, no valor de R$ 1.467,35, e não tem a previsão de suspensão do direito de dirigir. Tá? Então, pessoal, essa multa é para quem tem categoria C, D ou E estiver dirigindo em qualquer veículo, tanto moto, tanto carro, qualquer veículo. E se for reincidente, a multa aumenta para 10 vezes, né, um valor de R$ 2.934,70, e aí sim a suspensão do direito de dirigir. O artigo não fala do prazo, mas isso aí vai ser enquadrado lá, a autoridade de trânsito ela vai ter que aplicar dentro dos critérios lá do processo de suspensão do direito de dirigir. Já que o resultado do exame positivo está previsto no artigo 165c. É uma multa de 5 vezes e o valor de R$ 1.467,35. No artigo 165c não tem a previsão de suspensão do direito de dirigir. Vocês podem reparar que no artigo 165c não tem nada previsto a respeito de suspensão do direito de dirigir, porque essa suspensão está prevista lá no artigo 148A, que é a suspensão de 3 meses, condicionado ali ao resultado negativo. E o CONTRAN, com a resolução 423, ele liberou também essa revogação dessa suspensão pelo decurso do prazo. Lembrando que também, apesar de parecer ser mais branda, quem é pego, né, com o direito de dirigir suspenso, nesse caso aí deu resultado positivo no exame toxicológico do motorista, e ele estiver com seu direito de dirigir suspenso, ele também incorre na autuação do artigo 162, inciso 2 do Código de Trânsito, que é dirigir com o direito de dirigir suspenso, né, que inclusive gera aí um processo de cassação da CNH. Então, voltando aqui ao slide, então já viram que dá muito pior para o motorista se ele dirigir com um exame positivo. Então, se ele for reincidente, também é a mesma penalidade do artigo 165b. Então, aqui embaixo, olha lá, o artigo 148A, parágrafo 5º, 3 meses, condicionando ao resultado negativo, ou ainda, né, cumprindo o prazo, e o artigo 162, inciso 2, dá uma multa de R$ 880,41 e mais a cassação do direito de dirigir. E quem tem que fazer exame toxicológico? Quem está sujeito? Então tem isso lá no artigo 148A do Código de Trânsito. Então aqui temos, né, a previsão do 148A, né, que prevê um resultado negativo para renovação, obtenção ou exame periódico. O C são aqueles veículos que englobam a categoria B e veículos que tenham mais de 3.500 kg de peso bruto total. A categoria D são aqueles veículos que englobam as categorias B e C e que possuam mais de 8 passageiros, tirando o motorista. E a categoria E engloba todas as categorias anteriores, a B, C e D, e combinação de veículos, sendo que a unidade acoplada, né, a carreta, carretinha, reboque, qualquer coisa, tenha mais de 6.000 quilos, né, em diante, ou de 8 lugares, ou mais de 8 lugares. Tá? Então, são esses aí as pessoas que são obrigadas a realizar o exame toxicológico. Lembrando que o exame é uma janela de detecção de 30 dias, de 90 dias. Quem tem acima de 70 anos antes tinha obrigatoriedade com a Lei 13.109, hoje em dia
não tem mais obrigatoriedade de fazer esse exame periódico. E também o Senatran, que é o órgão máximo de executivo de trânsito, ele tem que notificar a pessoa por meio do sistema de notificação eletrônica, avisando que faltam 30 dias para vencer o exame toxicológico. A data, pessoal, para realizar o exame periódico ou fazer a renovação, ele é contado a partir da expedição da CNH e não de quando você escolheu o seu material ou saiu o resultado do seu exame. Então, é da expedição da CNH. E onde que você deve fazer esse exame? Então, o exame você faz num laboratório credenciado ao Detran. Então, tá aqui, ó. Esse aqui é o site do Detran, do meu estado, de Minas Gerais, e aqui no site do Detran encontra as clínicas credenciadas e é só entrar em contato com essa clínica para fazer o pagamento do exame e colher o material. Então essa clínica, a partir de quando você colhe, ela tem 15 dias para te entregar o laudo desse exame. E a clínica, a própria clínica, já insere esses dados no RENAC, lá no Registro Nacional dos Condutores. E lá no seu exame, o que é colhido, né? É colhido pelos ou unha, né? Então você tem que ir, você que está acostumado a se raspar, depilar, né? Você tem que ir com a perna bem cabeluda lá no dia para fazer, para colher o material, né? Então pode ser pele, as unhas ou o cabelo para colher o material para fazer o exame. Que drogas que você não pode usar, né? Ah, que drogas que eu não posso usar? Então também tem uma relação, lá na resolução 923 tem a relação das drogas. Vamos dar uma olhadinha aqui quais que são essas drogas. Então aqui, ó, temos a relação das drogas que você não pode usar caso você queira ter um resultado negativo no exame toxicológico, previstas na resolução 423 do CONTRAN. É anfetamina, cocaína, êxtase, heroína, maconha, mazindol, essa eu nem conhecia, metanfetamina, morfina, opiáceos, incluindo codeína, e seus derivados, como crack, mela, rebite, skunk, haxixe, meth, ice, speed. Então, essas aí são as drogas que o motorista não pode usar. Então, para quem nunca viu, aí isso aqui é um laudo de exame toxicológico, tem a data da coleta, a data do resultado, e que vem a relação das drogas que são detectadas por ocasião do exame toxicológico. Bem simples, é só uma página. E lembrando aqui qual é a data que conta, a partir de quando que conta para você fazer o próximo periódico. É da data da coleta ou da data da expedição da CNH. Então, a data correta é a data de expedição da CNH. Vou te dar um exemplo aqui. Eu fiz em 11/8, mas a minha CNH ela foi expedida em 7/9 de 2022. Então, para eu fazer o próximo periódico, aproveitar e vou mostrar aí também no vídeo. Isso aqui é a informação consta lá na minha carteira digital de trânsito. Olha lá, o prazo para realização de novo exame, 5/3 de 2025. Então, é a partir da data de expedição da CNH. Aí por fim aqui, pessoal, e para quem foi autuado, para quem teve o seu direito de dirigir suspenso em decorrência de ter um resultado positivo ou deixar de fazer o exame toxicológico, dá para recorrer? Então, pessoal, o código permite que você recorra ou peça uma contraprova do exame, seu exame toxicológico. Mas isso, como é feito por um laboratório, você só consegue desconstituir mediante um resultado negativo ali do exame toxicológico. Fora isso, também é possível recorrer, né? Assim como qualquer outro tipo de multa, a suspensão da sua CNH tem que ter um devido processo legal. A multa tem que ser expedida dentro do prazo, né? Tem que ter os dados corretos. Para que você possa recorrer aí de uma eventual autuação por conta do exame toxicológico, tem sempre que ser
verificado isso, né? E para isso você vai precisar de um profissional especializado em trânsito. Tá bom, pessoal? Se gostou do vídeo, se agregou aí, deixa um like, se inscreve no canal para continuar acompanhando e caso tenha algum colega aí que seja habilitado nas categorias CD ou E, compartilhe esse vídeo. Um grande abraço, até o próximo.